Boa noite, igreja! Boa noite, família! Quarta-feira, às 20 horas, o nosso encontro é aqui, na Escola da Fé. E que bom que você está aqui conosco. Eu tenho certeza que essa será mais uma noite que Deus vai falar no seu coração de uma forma íntima, de uma forma individual, porque Ele, até aqui, tem cuidado de você. Nós estamos na Escola da Fé. E nessa noite receberemos mais uma ministração poderosa para os nossos corações. Só que antes de iniciarmos a reflexão dessa noite, eu quero dar alguns avisos importantes para você, para que você esteja aí 100% atualizado na programação da nossa família espiritual. Bom, o primeiro aviso que eu tenho para você é que daqui a pouquinho, às 21 horas, nós nos encontraremos na sala de guerra. É isso aí. A sala de guerra é a reunião oficial de oração da nossa família espiritual e ela é semanal, ela acontece toda quarta-feira, das 21 às 21h40. São 40 minutinhos de oração. Então você que já é um filho espiritual dessa igreja, você recebe através dos grupos de WhatsApp e também de forma individual o link para que você possa participar. Se você não é filho espiritual dessa igreja, mas gostaria de participar desse movimento de oração, é simples. Mande pra gente um WhatsApp no número que vai aparecer aí agora no seu visor, na sua tela, que é o DDD 31 98788 7200. E aí você vai receber esse link e você vem participar desse movimento de oração conosco. Bom, falando de oração, além da sala de guerra, que é toda quarta-feira às 21 horas, nós temos também diariamente acontecendo a Torre de Vigília. A Torre de Vigília, ela acontece em 4 períodos durante o dia. Ela acontece às 9 da manhã, às 15 horas, às 18 e às 21 horas. E então, esse movimento acontece através do WhatsApp. Se você quer participar, é só entrar em contato conosco, que nós então encaminharemos vocês para as pessoas responsáveis por esse ministério. Bom, se na quarta-feira nós temos aí a Escola da Fé, nós temos também a sala de guerra e diariamente a Torre de Vigília, nas terças e quintas-feiras, o encontro da nossa família é através das células apostólicas. Elas acontecem de forma presencial e também online. Então você que é um filho espiritual, que ainda não participa do movimento, não participa das células apostólicas, é muito importante que você esteja engajado em uma célula. Porque a célula, ela é o segundo nível de cuidado que você terá aqui na nossa igreja. E nós estamos estudando a série O Sentido da Vida nas células apostólicas. Então, entre em contato conosco, procure uma célula e participe. E no domingo, nós temos a nossa celebração às 18 horas, que acontece de 2 maneiras. Ela acontece de forma presencial para aqueles que dão o nome e também preenchem o requisito da lista, de presença, e também de forma online, através da nossa página do Facebook, Igreja Batista Novo Alvorecer. Então é muito importante que você que não conseguir estar aqui presente, participe também de forma online, mas não deixe de dar o seu nome e participar presencialmente. E eu queria agora dar um aviso importantíssimo para você. No dia 16/10 agora, nós teremos o nosso 7º tropeiro solidário da Igreja Batista Novo Alvorecer. Então, toda a liderança está envolvida. Eu tenho certeza que nós faremos aí um tropeirão maravilhoso. E eu tenho certeza que nós alcançaremos os nossos objetivos, mas é muito importante que você participe. Participe fazendo a sua doação, participe com a mão de obra, participe vendendo, participe de todas as maneiras, porque você assim vai contribuir para que nós possamos chegar no nosso objetivo do 7º tropeirão da Igreja Batista Novo Alvorecer. E para finalizar, eu queria falar para você, com você,
da generosidade, de viver uma vida em generosidade. Como isso é importante. Nós entendemos que a generosidade, ela parte da nossa colheita, de tudo aquilo que o Senhor já nos abençoou, de tudo aquilo que o Senhor já nos deu. E nós temos várias formas de praticar, de viver essa vida em generosidade. Nós praticamos a generosidade através dos nossos dízimos. E ao mesmo tempo que nós praticamos a generosidade através do dízimo, nós também praticamos a obediência, que é de devolver ao Senhor o dízimo, porque isso pertence a Ele. Nós também podemos praticar e viver uma vida em generosidade através da nossa oferta de amor e gratidão ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele já fez e por tudo aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. E quando praticamos esse ato de generosidade, é porque confiamos que o nosso futuro, que tudo aquilo que Ele vai fazer por nós, é o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. E você também pode praticar a generosidade através da sua própria vida, amando o seu próximo, amando a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e assim então você vai adorá-lo e você vai agradar ao Senhor. Então não deixe de viver uma vida em generosidade, seja fiel ao Senhor, porque Ele vai acrescentar ainda mais sobre a sua vida. Bom, nessa noite nós estamos na 6ª ministração da série Descobrindo o Meu Propósito. E o tema que nós vamos refletir nessa noite, o tema dessa mensagem é: sua vida é uma atribuição temporária. E para dar aí base para a nossa reflexão, eu gostaria de ler 2 versículos com você. O primeiro está lá em Salmos, capítulo 39, versículo de número 4 e 5. É um salmo de Davi. E olha o que a palavra de Deus nos diz: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. É assim que a vida passa. E o segundo versículo é a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 18, que diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Bom, como eu já falei, nós estamos na 6ª ministração, para ajudar você a descobrir e receber o verdadeiro sentido da sua existência aqui nessa terra. Nós passamos aí por 5 ministrações. A primeira foi: a essência da vida está em Deus. A segunda é: você não é um mero acidente. A terceira: o que dirige a sua vida, o que dirige a nossa vida. A quarta foi: fomos criados para sermos eternos. A quinta, que aconteceu com o pastor Ronaldo Júnior na semana passada, foi o sentido da vida. E hoje, sua vida é uma atribuição temporária. Gostaria de começar essa reflexão com uma frase do pastor Rick Warren, que diz o seguinte: perceber que a vida na terra é apenas uma atribuição temporária alteraria completamente os seus valores. Valores eternos e não temporários se tornariam fatores determinantes em suas decisões. Olha como nós abrimos essa reflexão, entendendo que, como o salmista Davi disse, a nossa vida, ela é transitória, ela é temporária, também conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. E aqui, o Rick Warren, ele diz o seguinte, que se nós percebêssemos que a nossa vida aqui na terra, ela é uma atribuição temporária, então tudo mudaria, alteraria tudo em nossas vidas,
alteraria os nossos valores. Por quê? Porque nós daríamos mais foco nos fatores que são eternos na nossa vida e não naquilo que é temporário e passageiro. Nessa série temos focado nessas 3 questões básicas de nossa vida. A primeira é a questão da existência da vida. E a pergunta que se faz é: por que estou vivo? A segunda é a questão do significado da minha vida. E a pergunta é: eu tenho valor? Qual é o valor? Qual é a significância da nossa vida? E a terceira é a questão da minha intenção de vida. Olha só, você precisa ser intencional. Isso é muito importante. E a pergunta que se faz: qual é o meu propósito? Quando você vive uma vida intencional, quando você tem entendimento, consciência do seu propósito aqui nessa vida, em Deus, então você será capaz de responder todas as demais perguntas que foram feitas aqui anteriormente. Para que você viva a sua vida aqui na terra da melhor forma possível, é importante que fique bem definido no seu coração 2 coisas. A primeira, com relação à eternidade, a vida aqui é extremamente breve. Então, quando você pensa na eternidade, você precisa ter a convicção, você precisa ter definido no seu coração que a vida aqui ela é muito breve. E a segunda é com relação à vida. Ela aqui na terra, ela é temporária e frágil. Então a nossa vida em relação à eternidade é breve. E quando pensamos na vida aqui nesse plano, nós precisamos entender, precisa estar claro e definido no nosso coração, que a nossa vida ela é temporária e frágil. Diante desse fato, nós podemos entender e podemos também usar um exemplo, que é quando uma pessoa ela vai fazer uma viagem e ela vai passar um período lá nos Estados Unidos. Então, para que ela passe um período lá, ou trabalhando, ou passeando, ela precisa então ter um visto para que ela possa entrar naquele país de forma legal. Mas o fato dela ter um visto que diz que ela vai entrar naquele país e ela vai passar um determinado período lá, não quer dizer que ela tem o direito de permanecer lá por tempo indeterminado, e nem muito menos que ela possa se colocar na posição de ser um cidadão daquele país. É apenas um visto temporário. E eu queria dizer uma coisa para você, e eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Preste bem atenção em mim. Meu amigo, o seu visto aqui na terra não é permanente. Ele é temporário. Nós estamos aqui de passagem. Você precisa se lembrar, em primeiro lugar, que Deus tem algo melhor e maior para a sua vida. Entendendo então que a sua vida, a sua trajetória aqui nessa terra, o seu visto de permanência aqui nessa terra, ele é temporário e não definitivo, permanente. Você então precisa entender que existe um outro capítulo da sua vida, e esse será escrito, e esse terá como principal aquilo que Deus tem de melhor e de maior para a sua vida. Olha o que a palavra de Deus nos diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo de número 19 e 20. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele está dizendo das pessoas que esperam em Deus, que pensam e que projetam a sua vida apenas nesse tempo, apenas nessa vida, apenas
nessa era. Mas a palavra de Deus nos fala que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam em Deus, apenas nessa vida, na verdade esse é o mais miserável dos homens. E a parte B desse versículo aqui, que na verdade é o versículo de número 20, o apóstolo Paulo já diz assim: para aqueles que esperam no Senhor além dessa vida, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperar ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui, o texto nos diz que aqueles que esperam em Deus, que aqueles que projetam a sua vida, que acreditam que existe somente essa etapa e esse ciclo da vida, eles estão caminhando em destino à perdição. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam na eternidade, aqueles que esperam que Deus tem preparado algo que é muito melhor e é muito maior, e a palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Esses, com certeza, vão viver o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque com Cristo o melhor está por vir. Creia nisso. Guarde essa palavra no seu coração. Com Cristo o melhor está por vir. Tudo que nós vivemos aqui não se compara àquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. O seu futuro vai ser um futuro vitorioso, maravilhoso em Jesus. Nossa identidade está na eternidade com Deus. É isso aí, nós temos uma identidade, e a nossa identidade está na eternidade com Deus. Você não foi feito, criado, formado para morrer. Você na verdade foi feito e criado por Deus para viver eternamente, para viver para sempre, viver na eternidade. Portanto, creia que Deus realmente tem algo ainda maior e melhor para a sua vida. Olha o que diz aqui na carta ali, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 11. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, isso é lindo. A palavra de Deus aqui nos garante uma promessa. Eu queria dizer para você que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele vela em cumprir a sua palavra. E Ele diz o seguinte, que nós seríamos providos, nós na verdade seremos providos de tudo, de uma forma rica, plena, quando então nós entrarmos no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que é um erro fatal? Nós presumirmos que a meta de Deus para a nossa vida aqui na terra são os nossos sentimentos, é o nosso bem-estar, é a nossa prosperidade material e o nosso sucesso pessoal. Isso é um erro fatal. Sabe por quê? Porque quem determina isso, essa é a cultura do mundo e não de Deus. Preste atenção, jamais concentre seus esforços em coroas materiais. Jamais concentre os seus esforços naquilo que é temporário, naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro. Segundo, você precisa se lembrar que você não pode viver com o coração dividido. Esse é um grande erro. E esse é um grande dilema que muitos de nós vivemos por grande parte da nossa existência aqui na terra. Nós estamos descobrindo o nosso propósito em Deus. Você tem recebido palavras, ministrações no seu coração, ensinamentos, direções, todas as quartas-feiras aqui na Escola da Fé, para que você de fato viva o seu propósito de uma forma plena em Deus. E você, em segundo lugar, você não pode viver com o seu coração dividido.
Esse é um erro. Olha o que diz a palavra na carta de Tiago, à igreja de Jerusalém, ali no capítulo 4, versículo de número 4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Não tem como. O nosso alvo, o nosso foco, a nossa prioridade é Jesus, é Deus. Nós não podemos dividir o nosso coração, os nossos pensamentos entre Deus e o mundo, porque não existe espaço. A palavra de Deus já nos diz que aqueles que se fazem amigo do mundo se tornam inimigos de Deus. Você precisa decidir, e a sua decisão ela será muito importante para que você viva o seu propósito de uma forma plena, para que você viva a vida abundante de Deus em você. Você está aqui, você vive aqui, você mora aqui, você trabalha aqui, você se relaciona com as pessoas daqui, mas todavia, os seus valores, os seus princípios precisam ser espirituais, precisam estar coerentes com os princípios e os valores que o nosso Deus já estabeleceu. Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, que guerreiam contra o espírito. Mas uma recomendação da palavra de Deus, para que nós possamos estar com o nosso coração completamente voltados e entregues ao Senhor. Nós não podemos viver divididos, porque na verdade, aqui nesse mundo, aqui nessa vida, nós somos estrangeiros e peregrinos. Aqui não é o seu lar. Não se sinta tão à vontade assim aqui no mundo. Quando você se sentir muito à vontade, confortável, entendendo que tudo se resume aqui, então você vai dividir o seu coração com aquilo que é os desejos e os prazeres que o seu próprio coração ele vai gerar. E então você vai dividir isso com tudo aquilo que Deus já determinou, que Deus já estabeleceu para você, para a sua vida, para que você então viva o seu propósito, para que você entenda o sentido da vida. Os dias aqui na terra estão chegando ao fim. Às vezes nós não gostamos de falar disso. Isso às vezes gera coceiras nos nossos ouvidos, quando nós imaginamos que a cada dia que passa, aqui nessa terra, os nossos dias, eles estão acabando, eles estão chegando ao fim. Olha o que está escrito na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 31. Porque a forma presente deste mundo está passando. Ei, a palavra de Deus, ela já nos deu garantia que a forma presente deste mundo está passando. Que vai passar os céus, vai passar a terra, mas o que vai permanecer é a palavra dele. São os desígnios, é o propósito dele. Por isso você precisa tirar, arrancar da sua mente, do seu coração, tudo aquilo que tem sido empecilho, tudo aquilo que tem dividido o seu coração entre Deus e as questões desse mundo. Sua vida terrena, na verdade, é um teste, é uma missão, é uma atribuição temporária. É para isso que nós estamos aqui. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará
a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Essas são as palavras de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, versículo de número 24. Você precisa tomar uma decisão. E eu tenho certeza que se você escolher, que se você decidir se entregar completamente a Deus, então você vai viver uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa em Deus, uma vida completa. Preste atenção no que eu vou falar com você aqui agora. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Isso você vive de forma espiritual. Isso se discerne espiritualmente. Bill Johnson tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: a obediência traz rendimentos. E manter um coração de entrega e obediência é o que nos permite administrar mais, sem que sejamos destruídos. Jesus busca pessoas que não irão amar o mundo, para que ele possa confiar o mundo a elas. Olha que profundo isso. Jesus, ele busca pessoas que não irão amar esse mundo, que não irão dividir a glória de Deus com esse mundo. Sabe por quê? Porque para essas pessoas, Jesus, ele vai confiar o mundo. Você é um agente de transformação nesse mundo. Você é luz, você é sal nessa terra. Terceiro, você precisa se lembrar que os fatos da vida na terra mostram que aqui não é seu lar definitivo. Quando você parar para fazer uma reflexão sobre os fatos dessa vida, os fatos dessa terra, na vida aqui nessa terra, você vai chegar à conclusão de que aqui não é o seu lar definitivo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, a palavra de Deus nos diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. As dificuldades, as dores, as tribulações, os medos, são fatos que revelam que naturalmente aqui não é a minha e nem a sua casa, aqui não é o nosso lar definitivo. Precisamos entender que a mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite é: a vida aqui na terra é uma atribuição temporária. Estamos aqui de passagem. É natural, aqui nessa terra, aqui nessa vida, aqui nesse plano, que algumas promessas de Deus ainda não tenham se cumprido sobre a sua vida. É natural que algumas orações ainda não tenham sido respondidas pelo Senhor. É natural também que muitas coisas aqui nessa terra parecem ser injustas. Nós vivemos num mundo onde parece que a injustiça, ela reina, ela predomina, ela prevalece ao ponto que em alguns momentos da nossa vida, nós até pensamos que viver da forma como o mundo vive, praticar aquilo que as pessoas que não amam a Jesus praticam, é o melhor negócio, é a melhor forma, é a melhor maneira de se viver. É natural aqui nessa terra parecer que o mal, ele sempre está vencendo. Mas olha só, sabe por que nós temos esse sentimento? Sabe por que às vezes esses pensamentos permeiam o nosso coração, a nossa mente? É porque ainda não chegou o fim da história.
Ainda não chegou o fim da história. Quando nós pensamos dessa maneira, é porque nós pensamos que o tempo ele está esgotando, que a vida está passando e que o fim está chegando, e que se nós não nos dermos bem aqui nesse plano, não formos bem sucedidos aqui nessa vida, então nós teremos perdido. Mas preste atenção, ainda nós não chegamos ao fim. A vida aqui não é o fim. Não desista, não chegamos ao final da linha. O melhor ainda está por vir. Você pode repetir isso aí na sua casa comigo? Coloca a mão sobre o seu coração e diz assim: ainda não chegamos ao fim da história. Não desista. Não chegamos ao fim da linha. O melhor ainda está por vir. Eu profetizo sobre a sua vida, baseado na palavra de Deus, baseado nas promessas de Deus, para a minha e para a sua vida, que o melhor ainda está por vir. Creia nisso. C.S. Lewis disse: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Meu Deus! Tudo que não é eterno é eternamente inútil. E a palavra do Senhor já nos diz que nós precisamos voltar o nosso coração, a nossa mente, o nosso foco para as coisas do alto, para as coisas de Deus, para as coisas dos céus. Por quê? Porque elas são eternas, elas permanecem, e que nós não deveríamos colocar o foco, a nossa intenção, a nossa energia, o nosso coração naquilo que é temporário, naquilo que é passageiro. Então nós deveríamos ajuntar riquezas onde? Nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói. Mas ao invés disso, muitas vezes nós queremos ajuntar tesouro aqui no céu, mas a palavra de Deus fala que esses tesouros, eles são destruídos. A traça e a ferrugem vêm e corrói. Eu disse aqui na mensagem que eu ministrei, se não me engano foi a terceira mensagem dessa série, nós queremos ajuntar troféus, mas tenha certeza do seguinte: tudo que você ajuntar aqui nessa terra, todos os troféus que você ganhar aqui, em um determinado tempo, ele será jogado no lixo, será esquecido. Então ajunte riquezas, galardão nos céus. Não fique arrasado se você ama a Deus e está sofrendo. Eu tenho certeza que você pode estar se perguntando, porque essa é a realidade desse mundo, porque a palavra de Deus diz que aqui nós teríamos o que? Aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. Ele venceu. Nós não devemos ficar transtornados e arrasados, porque nós amamos a Deus e estamos passando por momentos muito difíceis aqui nessa vida, e estamos sofrendo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram por esse plano, por essa terra, sofreram, mas foram fiel até o fim e foram recompensados. A palavra de Deus fala assim que José foi sempre obediente, e mesmo assim ele foi escravo e prisioneiro. A palavra de Deus fala que Paulo, mesmo fiel, passou anos em prisões. Foram açoites, foram perseguições. A palavra de Deus fala assim que João Batista, mesmo sendo o mais justo da terra, porque a palavra de Deus fala assim que nascido de mulher não houve ninguém maior que João Batista. Mesmo ele sendo o mais justo, sabe como ele terminou? Decapitado. A palavra nos diz que Pedro, mesmo sendo alguém muito especial para Deus, para Jesus, ao ponto de receber uma revelação, dizendo para Jesus que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus então fala assim: olha, sobre essa sua afirmação, que não foi nem carne nem sangue, mas foi o próprio Deus, foi o Espírito que te revelou, eu vou fundamentar a minha igreja. Sabe como esse homem terminou? Crucificado.
João, mesmo sendo o autor de parte da Bíblia, parte importante, ele foi preso e exilado em uma ilha de sal. O fim da vida não é o fim de tudo, é apenas o começo. Repita isso comigo, fala assim: o fim da vida não é o fim de tudo, é apenas o começo. E ainda, em nossa história recente, pessoas como o pastor Martin Luther King, mesmo sendo um pastor batista, defensor dos direitos humanos, prêmio Nobel da Paz, sabe como ele morreu? Assassinado, no dia 4 de abril de 1968. Os sofrimentos que você está passando aqui nessa terra não são provas que Deus o abandonou. São fatos que revelam que seu lar não é aqui. Onde está a sua pátria eterna? Eu gostaria de finalizar a reflexão dessa noite, essa mensagem, para o seu e para o meu coração, contando uma história para você. E essa história, ela fala da vida de um missionário, que diz o seguinte: certo dia, no século passado, lá no porto de Nova York, um missionário aposentado que viveu 55 anos no campo missionário, ele estava voltando para o seu país. E coincidentemente, no mesmo navio que estava chegando, o presidente dos Estados Unidos também estava desembarcando esse missionário. E o que ele percebeu naquele momento é que quando o presidente dos Estados Unidos estava então desembarcando daquele navio, havia uma banda toda pomposa aguardando por ele. Havia um tapete vermelho estendido para que ele pudesse passar por ele, por honras. Existiam bandeiras daquele país onde as pessoas, de forma muito patriota, estavam ali para receber o seu presidente. Chuvas de papéis, faixas escrito: bem-vindo, meu presidente. E a imprensa da época estava ali fazendo toda a cobertura. Sabe, tudo isso para o presidente. O missionário desembarcou ali naquela ocasião sem ser notado. E triste e ressentido, a história nos diz que veio uma paz no coração dele, e essa paz encheu o seu coração, e veio uma voz, que é a voz do Espírito Santo de Deus, e disse ao coração dele. E eu queria que você estivesse sensível nessa noite à voz do Espírito Santo, porque ele está falando com você. Guarda essas palavras no seu coração. O Espírito Santo diz para aquele missionário: meu filho, você ainda não chegou em casa. Eu tenho certeza que quando você for recebido nos céus, na sua pátria, como um embaixador de Cristo que você é aqui nessa terra, quando você for recebido na sua casa, no seu lar definitivo, que é lá nos céus, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele falou: eu vou para junto do Pai, e lá eu vou preparar moradas eternas para cada um de vocês. Mas olha só, vocês não estarão sozinhos. Enviarei o outro como eu, da mesma espécie, e esse estará com vocês todos os dias da vida de vocês. E esse é o Espírito Santo que está falando ao seu coração nessa noite. Lembre-se, a sua vida é uma atribuição temporária aqui nessa terra. E então o Espírito Santo falou com ele: meu filho, você ainda não chegou em casa, por que você está dando tanta importância para coisas temporárias? Essa foi a pergunta que o Espírito Santo estava falando para aquele missionário, e essa é a pergunta que Deus, ele está fazendo para mim e para você nessa noite. Por que é que você está dando tanta importância para coisas temporárias? Quando você morrer aqui na terra com Cristo, alegre-se, você vai voltar para casa.
Este mundo não é o meu lar, este mundo não é o seu lar. Estamos aqui de passagem. Somente Jesus pode lhe salvar e garantir a vida eterna. Somente Jesus pode te conduzir num caminho que vai te levar para casa, que vai te levar para Deus, para o Pai, que vai te levar para o céu. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E isso está lá em João, capítulo 14, versículo de número 6, que diz o seguinte: e respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja o que a Bíblia diz sobre Jesus, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Pois há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Só existe um Deus e o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Que você guarde essa mensagem no seu coração, que você entenda que Deus até aqui tem cuidado de você, mas Ele tem muito mais para você, e que essa vida é apenas a primeira etapa. Existem outros capítulos, e esses serão escritos eternamente nos céus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A sua vida aqui nessa terra é uma atribuição temporária, então valorize as coisas que são eternas e permanentes. Não dê tanto valor àquilo que é transitório e passageiro. Eu tenho certeza que você vai viver de uma forma maravilhosa. Se você guardou essa mensagem no seu coração, se você recebeu ela, eu queria pedir para você agora que você compartilhasse o link dessa mensagem com outras pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar a vida de outras pessoas e o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa. Mas olha só, essa é a sexta ministração. Na próxima quarta-feira, na nossa Escola da Fé, você receberá a sétima e última ministração dessa série, Descobrindo o Meu Propósito. Enche o seu coração de fé, porque nós vamos nos encontrar então na próxima quarta-feira às 20 horas, ok? Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração, viva ela na prática, porque nós somos abençoados, não quando apenas recebemos e conhecemos a palavra de Deus, mas é a partir de recebermos e conhecermos, mas é quando nós praticamos essa palavra é que nós somos abençoados, ok? Fica na paz, tenha uma semana de vitória e daqui a pouquinho nós nos encontramos na sala de guerra. Eu fico por aqui e até mais.